da Dívida Externa reuniu-se nos dias 26 a 28 de abril de 1999, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, Brasil, no local onde foi enforcado Tiradentes, herói e mártir da independência, na presença e com a participação de 1.200 pessoas de diversas partes do Brasil e diversos países do mundo. O tribunal teve como objetivos julgar o caso brasileiro da dívida externa e reforçar a campanha do Jubileu 2000 em favor do cancelamento da dívida dos países de baixa renda e mais endividados. Que deve de novo retomar os seus caminhos de vida e de justiça. Por isso foi tão acertado que João Paulo II, em 95, colocou na proposta do jubileu de mexer com a dívida externa. Parecia uma coisa superada, mas não. Agora está se comprovando cada vez mais que chegamos ao final desse milênio com esse grande desafio. E o que significa este jubileu? O que significa esta palavra? Quais os elementos que estão introduzidos nessa perspectiva? Significa que, no caso bíblico, a cada 50 anos, as dívidas eram perdoadas. As pessoas voltavam às suas terras. Os lavradores que tinham sido espoliados voltavam novamente ao seu lugar de trabalho e à sua dignidade de vida. Nós vamos completar os 50 anos agora do ano 2000. E simbolicamente, e tomando como símbolo esta força, se está pedindo, não simplesmente que sejam perdoadas as dívidas. Isso é realmente importante, mas é mais do que isso. É a volta a um outro estado de coisas, a um outro projeto político. Não é simplesmente perdoar a dívida para que há 10 anos os mesmos países se voltem a ser endividados novamente. A proposta é maior. A proposta é maior, vai mais longe. A proposta é que se mudem, que se transformem radicalmente as relações que produziram essas dívidas. Nós temos que inverter todo o processo das dívidas e sair daqui de peito erguido, de cabeça erguida, dizendo nós não somos devedores, não. Nós temos, aí sim, mais do que isso, a responsabilidade de fazer o processo de resgate das dívidas. Vai começar um milênio, e lembrando o povo hebreu de antiga tradição que na Bíblia se escreveu, e a cada 50 anos proclamava um jubileu, onde perdoavam dívidas, tinham escravos libertados, perdoando uns aos outros, ficavam mais confortados, e para os próximos 50 anos iam mais aliviados. Por que não fazer agora uma grande redenção, um jubileu do milênio no ocidente cristão, para entrar na nova era, numa nova relação? Você sabia que você tem uma dívida de bilhões de dólares? Não. Tá louca? A dívida externa brasileira. Hein? A dívida externa brasileira? Eu não saberia precisar como começou a dívida externa, né? Eu sei que é um absurdo. Por exemplo, a gente está devendo tanto hoje, né? A população está pobre, cada vez mais pobre, eu acho, tá? E sem perspectiva. Se a gente visse melhoras realmente,
tudo bem, valeria a pena, mas a gente não vê melhora, quer dizer, o dinheiro que eles pegam emprestado a gente não vê empregado em coisas que realmente beneficiam o povo, né? Tem que pagar juros e mais juros e mais juros e aí cada vez a gente deve mais. Paga e cada vez deve mais. Não existe dívida nesse país não, nunca paga isso. Que dívida é essa? Que ninguém nunca paga. Já pagou essa dívida externa, o Brasil já pagou. E quem tem que estar pagando por isso é o povo. De onde é que vem essa dívida? E, portanto, a situação que o nosso país vive hoje é a dívida de Dom Pedro? Não, a dívida de Dom Pedro a gente já tinha pago. Essa herança é recente. Em primeiro lugar, quanto à questão da origem da dívida, não? Apesar de que a teoria apresenta a dívida sempre como se fosse resultado da falta de poupança interna do nosso país, de necessidade então de trazer poupança do exterior, na verdade, historicamente, nossos países tiveram um índice de poupança relativamente alto. E a dívida externa existe não porque nossa economia precisa de investimentos estrangeiros. Ao contrário, dos 30% que investimos todos os anos, o capital estrangeiro entra com apenas 3%. Mas existe um outro aspecto mais grave ainda. Quando nós fazemos o balanço dessa entrada e saída de recursos internacionais nos nossos países, nós vemos que o balanço termina sendo desfavorável para nós. De fato, nós estamos retirando poupança nossa para o exterior e não recebendo poupança do exterior. A dívida não é um problema de fluxo de capital. Ao contrário, na história da dívida, nós enviamos muito mais recursos para o exterior do que recebemos. A gente vai, ao longo da década de 80, aumentar a dívida, não mais para investir e fazer a economia crescer. A gente vai aumentar a dívida para pagar os encargos da dívida. É o que a gente diz, a financiarização da dívida, por conta principalmente do choque dos juros. Portanto, a economia brasileira afunda. Nós vamos ao FMI no começo da década de 80 e o ajuste que o FMI faz na época era o ajuste que recomendava comprimir a demanda dos brasileiros, estimular a produção para exportação, para gerar dólar, para a gente pagar os serviços da dívida. A dívida externa é assim, como um cheque especial, que a gente paga os juros, pegando mais capital, emprestado com mais juros e nunca paga o principal. Aí falta o hospital, o emprego e a escola, aumenta a violência, crianças vão cheirar cola, numa vida sem futuro, roubando e pedindo esmola. Quando a gente faz o plano real, a dívida externa estava renegociada e ela estava num montante mais ou menos de 146, 148 bilhões de dólares. Que a dívida externa brasileira, hoje, dos 230 bilhões de dólares totais, 90 bilhões é dívida do Estado brasileiro. E vem se mantendo nos últimos 10 anos, como está na tabelinha da professora Conceição Tavares. E o que aumentou mesmo é a dívida de empresas multinacionais que devem para suas matrizes, que equivale hoje a 140 bilhões de dólares. Nós já pagamos essa dívida 50 mil vezes. Tá claro? Qual? A pública. A dívida velha. Já pagamos 50 mil vezes. E ainda devemos 90 bi. E agora, com a coisa do fundo, já passaremos a dever 130. A outra metade, 140, é privada. A privada tem duas soluções. Se forem eles vão estatizá-la. E vão passar, além dos 130 que o Estado brasileiro já deve, vai gramar mais 140. Quer dizer, o Estado brasileiro terá que estatizar a deles, senão quebra os bancos todos. Na dívida interna, pior ainda. Nós tínhamos uma dívida interna de 62 bilhões de reais
Só o ano passado pagamos 120 bilhões num ano e hoje a dívida interna é de 323 bilhões de reais. A dívida que nós temos interna, a dívida interna, ela é uma dívida que pode ser medida internacionalmente, realmente não seria tão grande como os outros países, mas ela tem esse problema aí, que ela paga a taxa de juros enorme, e, portanto, ela cresce exponencialmente. E o orçamento público desse ano prevê, para pagar juros e amortização da dívida interna e externa, 43% de toda a receita que o governo vai recolher. Ora, não é preciso ser economista, não é preciso ser matemático para entender que essa política econômica do governo acabou. O projeto das elites foram com tanta sede ao pote que quebraram o pote. Quem é que paga pela dívida? O povo. O povo, a gente. Você acha justo a gente pagar essa dívida? Acho que não. A dívida, para ser justa, seria uma coisa que, se tivesse retorno. Não tem retorno. Só dá prejuízo. A senhora está disposta a pagar por essa dívida? É ruim. Pagar para quê? Para eles roubar mais ainda? Para eles fazer outra dívida e deixar o país mais em dívida mais ainda? Por que se eu não fiz dívida nenhuma? Ele topa pagar minha dívida? Podemos fazer uma troca. Se ele topar pagar a minha, eu ajudo a pagar dele. O Brasil é um país que tem enormes possibilidades para reequacionar o problema da sua dívida. Basta fazer a aposta oposta a que esse pedaço da elite e o governo atual fazem. Fazer aposta no grande potencial de crescimento da economia brasileira. Para que algum tipo de mecanismo de cancelamento de dívida funcione, é necessário que o povo tome as rédeas dessas finanças internacionais. Se deixar na mão dessa elite que nós temos, e nossas elites, as elites africanas, da América Central, da Ásia, a situação é recorrente o problema. Cancela agora e o problema volta em escala ampliada. Não vejo outra solução neste estado de necessidade em que nos encontramos de nos defender, senão de uma moratória sem tempo definido, enquanto houver um brasileiro, um moçambicano, um argentino, um russo, um boliviano, um jamaicano morrendo de fome. O que se requer é uma moratória soberana. É o que estamos propondo. O que eles vão fazer não é uma moratória soberana. Estamos entendidos ou não? Então vão se preparando para outra fraude, se houver a moratória deles. Se eles fizerem a moratória, eles têm duas alternativas. Ou eles estatizam a dívida privada e põem em cima do orçamento da União, e acabou, não vai ter tostão para nada, não vai ter um tostão para nada. Ou eles fazem a dolarização com os bancos privados. Está claro? Com os bancos privados administrando, ou os dois, que é o mais provável. Está claro ou não? Aí nós viramos domínio do capital financeiro internacional. Eu não posso ter outro linguajar de boas maneiras quando eu vejo no Nordeste brasileiro, há 8 ou 9 anos atrás, uma criança de 7 anos morrendo de inanição, e a última pergunta que faz para a mãe, no colo de quem estava, é a seguinte: e depois dessa pergunta, ele suspirou e foi ter boas maneiras no céu. Mamãe, no céu tem pão? É uma situação extremamente grave, o povo brasileiro tem que reagir, nós temos que partir realmente para um movimento patriótico até, um momento de unir todo mundo que queira resistir a essa situação, sob a condução do movimento popular e das forças populares, porque nenhum setor burguês, nenhum setor da burguesia tem autoridade moral para se propor a dirigir qualquer movimento patriótico nesse país. Essa que é a realidade. Então, o patriotismo hoje, como disse a pergunta, patriotismo hoje é uma reivindicação e é um patrimônio
do povo brasileiro, dos setores populares desse país. E nós temos que assumir esse patriotismo, e quem quiser vir conosco para resgatar a nação brasileira, venha, e quem não quiser, pois por favor, já vamos botar essa gente para fora do nosso país. Os integrantes do Tribunal da Dívida Externa decidem por unanimidade. A dívida externa brasileira, por ter sido constituída fora dos marcos legais nacionais e internacionais e sem consulta à sociedade, por ter favorecido quase que exclusivamente as elites em detrimento da maioria da população e por ferir a soberania nacional, é injusta e insustentável. Insustentável ética, jurídica e politicamente. Em termos substantivos, ela já foi paga e persiste apenas como um mecanismo de submissão e escravização da sociedade ao poder financeiro da usura e da globalização do capital e de transferência de riquezas para os credores. Por isto, este tribunal condena o processo do endividamento brasileiro, que implica na subordinação aos interesses do capital financeiro internacional e dos países ricos, apoiados pelos organismos multilaterais, como iníquo e ilegítimo. O presente tribunal é o marco simbólico de uma longa caminhada. Conclama por isso os brasileiros e brasileiras a participarem com esperança e destemor das iniciativas que dele irão brotar e continuarem de pé nas ruas e praças até conseguirmos que o Brasil seja de verdade uma pátria para todos e que todos tenham condições de vida digna e de plena realização da cidadania. É a nossa decisão, publique-se e divulgue-se. É autorizada a subscrição somente por todas as mulheres e homens de bem. A dívida externa, um grande bicho papão, que se alimenta de juros, come que nem um glutão, tem um bucho que não enche e um imenso bocão. É um morcego gigante sugando com um chupão o sangue de um boi valente. É tão grande a sucção que o boi vai ficando fraco até cair pelo chão. O preço da dívida é alto e o maior injustiçado é o cidadão comum de quem tudo é cobrado e passa a vida pagando sem ter tomado emprestado. Você já nascer devendo é uma contradição. Dívida que nunca se acaba é usura e extorsão. Quem cobra o que já foi pago pode prender que é ladrão.